Amém, glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 23, capítulo 4, versículo 23 ao 25. Mateus capítulo 4, 23 ao 25. Diz assim a palavra de Deus. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos e paralíticos, e eles os curou. Grandes multidões os seguiam. Queridos, eu não sei para você, mas Jesus é uma fonte de inspiração para o meu coração. Queridos, eu fico imaginando essas cenas, eu fico imaginando esses momentos, essas idas de Jesus, essas passagens de Jesus pelas cidades. E eu queria que você imaginasse comigo, quando Jesus chegava nessas cidades, a Bíblia diz: grandes multidões o seguiam. Grandes multidões seguiam a Cristo, porque Jesus tanto ensinava, como também demonstrava manifestações do poder de Deus. Quando a Bíblia diz todos, loucos, endemoniados, enfermos, todos eram apresentados diante de Jesus, a palavra diz: todos eram curados por ele. Queridos, Jesus, por onde passava, chamava a atenção, atraía os olhares para a sua pessoa. Todos, e tinha um resultado isso, todos ficavam com aquele efeito: uau! Diga assim comigo: uau! Todos ficavam, não, todos, queridos, todos é todos, então ajuda o pastor a pregar, hoje é dia de aniversário, amém? Então diga comigo: uau! Aí sim, aí a igreja pentecostólica, aleluia! Agora para Jesus também aplaude, não deixa a irmã aplaudir sozinha. Então aquele efeito uau, todos ficavam maravilhados com Jesus. Queridos, e meditando nesse texto de Mateus capítulo 4, eu lá no meu caderninho de meditação, algo que me chamou a atenção foi essa parte do versículo: grandes multidões os seguiam. Grandes multidões os seguiam. Se nós fôssemos traduzir esse versículo para essa nossa era, como esse versículo poderia ser traduzido? Jesus, ele era um influencer da sua época. Jesus era como esses influenciadores, e pessoas que hoje nós vemos que são famosas e tudo mais, e arrastam pessoas influenciando-os para determinada área. Mas lá no meu caderninho eu fiz uma pergunta para o Senhor: Senhor, qual era o segredo da influência de Jesus? Existia um segredo por trás de todos esses sinais, essas maravilhas, esses milagres. Qual era o segredo? Por que as pessoas seguiam a Jesus? Porque grandes multidões seguiam a Jesus. Porque as crianças, até mesmo as crianças, seguiam a Jesus. Existia um segredo nisso tudo. E é sobre esse segredo que eu quero compartilhar o seu coração. E eu quero te dar ênfase nesse momento, nessa frase que eu vou te dizer agora, que é o segredo da influência de Jesus. Jesus não se movia por propostas. Jesus se movia por um propósito. Você pode dizer junto comigo essa afirmação? Jesus não se movia por propostas, e sim por um propósito. Eu preciso diferenciar para você o que é propostas e o que é propósito. Queridos, as propostas, elas estão relacionadas com o quê? O que eu vou fazer? A pergunta muitas vezes que a proposta oferece: o que é que eu vou ganhar com isso? Ela está muito focada no desempenho, ela está focada na forma. Mas quando nós tratamos de propósito, diga assim comigo: propósito. O propósito, ele quer dizer um porquê.
ele fala de algo que vem de dentro. Ele fala de algo que é altamente inspirador. Pessoas que se movem por um propósito, elas sabem por que elas estão se movendo naquela direção. Elas são inspiradas e elas inspiram pessoas. Então, queridos, o nosso Senhor, eu queria fazer essa declaração para você. O nosso Senhor, ele se movia por um propósito. E ao longo da minha vida e ao longo da sua vida, nós vamos precisar diferenciar isso também. O que é viver por propostas e o que é viver por um propósito. Se você quer influenciar pessoas, quantos aqui querem influenciar pessoas para o reino de Deus? Não para você, mas para o Senhor. Eu creio que esse é o propósito da igreja. E para isso, para influenciar pessoas para o reino de Deus, eu e você, nós vamos precisar estar muito bem fundamentados em propósitos eternos. Eu e você, nós vamos precisar estar fundamentados, queridos, para nós não nos perdermos em propostas que são sedutoras e que roubam a nossa atenção e que roubam o nosso tempo. Meu tema com você nessa noite é justamente o segredo. Meu tema com você, o segredo da influência de Jesus. E eu quero colocar aqui com você as três propostas que Satanás, porque todos nós, durante a nossa vida, ou já fomos, ou seremos, não tem como fugir disso, seremos, ou já fomos, ou seremos tentados por Satanás. Até mesmo Jesus, o Filho de Deus, foi tentado por Satanás. E nós vamos ver o que Jesus fez para não ceder às propostas, para não ceder às tentações do inimigo. Como é que Jesus permaneceu firme? E Jesus permaneceu firme porque ele tinha um propósito. Diga assim comigo, Jesus tinha um propósito. Meu primeiro ponto com você. Nós vamos fazer um contraponto entre as propostas, em todos os pontos, entre as propostas e entre o propósito. Meu primeiro ponto com você, a proposta do prazer imediato versus o propósito da dependência. Mateus capítulo 4, no versículo 1, a Bíblia diz: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Eu te contei que eu estava fazendo uma meditação nesse texto de Mateus capítulo 4. E fazendo essa pergunta para o Senhor: Senhor, qual era o segredo da influência de Jesus? E o Espírito Santo me fez voltar os meus olhos um pouco antes no texto, mais no início do texto, porque uma coisa tem muito a ver com a outra. Então esse texto, querido, diz que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Ele foi impelido ao deserto. E eu preciso, antes de mais nada, antes de falar para você sobre os propósitos, a base, o que está acontecendo nesse momento. Então, em primeiro lugar é esse, o Espírito Santo que impeliu, que levou Jesus para ser tentado pelo diabo no deserto. Está escrito no texto. O segundo ponto que nós precisamos entender é que o diabo tenta a Jesus porque o diabo sabia que o seu território estava para ser ameaçado. Queridos, de uma coisa nós podemos ter certeza: o diabo sabe que os seus dias estão contados. O diabo sabe que seus dias estão contados sobre a face da terra. Por isso que quando Jesus veio manifestar o reino de Deus, ele tentou Jesus para ver se ele encontrava um coração vacilante em Cristo. Segundo lugar. Terceiro lugar, queridos, não há pecado em nós sermos tentados. Não há pecado na tentação. 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo 13 diz: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que possam suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Querido, você precisa entender, e fazendo uma base aqui, que toda tentação ou toda proposta pode ser resistida.
Toda tentação proposta pode ser suportada. Não é pecado nós sermos tentados. O pecado vai entrar quando aquela oportunidade fazer os seus olhos brilhar, e quando ela entra, o pecado ele é consumado. Então ser tentado não é o problema é quando nós cedemos àquela tentação. Continuando no texto, versículo 2 e 3, a Bíblia diz: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Queridos, uma das palavras-chave desse texto aqui é a palavra fome. Diga assim comigo: fome. O diabo, querido, tentou um homem faminto. O diabo tentou um homem faminto com comida, com pão. Jesus, depois desses 40 dias sem comer, às vezes nós ficamos 12 horas sem comer, nossa barriga já geme. Imagine Jesus 40 dias, o seu corpo estava debilitado, o seu estômago estava vazio. Quando nós falamos de fome, nós estamos falando de necessidades físicas. E as necessidades físicas, elas nos pressionam. Como eu acabei de falar, quando você está com fome, passamos muitas vezes até vergonha, porque a nossa barriga, ela clama alto, faz até um barulhão. Necessidades nos pressionam. Queridos, quando os homens que são tão visuais, eles veem uma mulher que chama-lhes a atenção, o apetite sexual logo é acionado rapidamente. O que é que eu vou fazer com essa tentação? Quando as mulheres que são mais ouvido, elas são atraídas pelo que elas ouvem, às vezes aquele elogio, às vezes aquela bajulação, às vezes aquela mulher, ela cede àquela tentação, ela cede àquela prova, e ela acaba entregando o seu coração, entregando o seu corpo para qualquer pessoa. Queridos, Satanás, ele se aproveita das nossas vulnerabilidades para nos tentar. E o diabo, ele tem duas estratégias aqui. Ele começa implantando uma dúvida. Diga assim comigo: dúvida. O versículo 3 diz, ele começa o seu plano, o seu argumento dizendo: se és filho de Deus, se és filho de Deus. Ele lança aqui uma arma sutil chamada dúvida. Então, no meio das nossas provações, no meio dos nossos desertos, no meio do vale da sombra das dúvidas, Satanás, sua primeira arma é apresentar uma dúvida, é nos questionar. E a primeira dúvida aqui que ele lança contra Cristo é sobre a filiação de Jesus. Se és filho de Deus. E essa mesma estratégia de dúvida foi a mesma estratégia que ele utilizou na primeira tentação. Satanás, ele não muda o seu modus operandi. Satanás, ele não muda, ele é o mesmo. Suas estratégias são as mesmas. Lá no Éden, ele lança uma dúvida para Eva, dizendo para Eva: foi isso mesmo, Eva? Foi isso mesmo que Deus disse? Então ele trabalha com dúvida, lançando dúvidas, para questionar, queridos, o nosso relacionamento com Deus. Então quando ele lança, se és filho de Deus, o que ele estava questionando? A filiação. Ele estava questionando o relacionamento de Cristo com Deus. Satanás vai trabalhar para promover dúvida no seu coração com respeito à palavra de Deus. Além de questionar a filiação, nosso relacionamento, Satanás também, ele vai questionar o caráter, a bondade do nosso Deus, o cuidado do nosso Deus sobre a nossa vida. E algumas dúvidas, e algumas tentações que talvez você já ouviu durante a sua vida. Satanás, ele diz: se Deus é bom, por que você está com fome? Se Deus o ama, por que você está em apuros? Se Deus é fiel, por que você está doente? Se Deus, ele é amor, por que você perdeu o seu emprego? Então a sua primeira arma, sua estratégia é lançar a dúvida, para que depois da dúvida, ele possa apresentar uma proposta para você. Ele possa apresentar uma proposta para você.
E ele continua agora, ele lançou a dúvida se és filho de Deus. O versículo continua dizendo: manda que estas pedras se transformem em pães. Queridos, a sugestão de Satanás aqui foi para que Jesus atendesse uma necessidade, para que ele atendesse um prazer imediato. Satanás está dizendo para Jesus: você tem o poder de fazer isso, então faça. A proposta de Satanás para nós é muitas vezes: satisfaça-se, não reprima esse desejo. Queridos, e quantos de nós não estamos sendo tentados a satisfazer necessidades pessoais? Em gabinete nós ouvimos esse sofisma de Satanás, quando nós estamos tratando de conflitos na área de relacionamentos de casamento. Pastor, eu mereço ser feliz. Eu mereço ser feliz no casamento. Mas eu viro para essa pessoa e pergunto para ela: irmã, irmão, onde é que está escrito na Bíblia que você vai ser ou deve ser feliz? É um direito ser feliz no casamento. Onde está escrito? Porque a Bíblia que eu leio, ela diz que o amor não é um sentimento. A Bíblia diz que o amor é um fruto do Espírito. A Bíblia diz que é um fruto a ser desenvolvido. É uma atitude do nosso coração. A Bíblia que eu leio, ela não coloca os nossos sentimentos para liderar a nossa vida. E eu aprendi que eu não caso para fazer a minha esposa, não casei para ser feliz. Eu caso para fazer a felicidade de outra pessoa. Mas esse argumento, ele está sendo apresentado de bandeja, e quantos divórcios alcançando até mesmo o povo de Deus. Um outro sofisma que muitas vezes alcança os mais solteiros. Quantas vezes ouvi isso de Satanás? Olha, jovem, se masturbe, ative o prazer, tenha alto prazer, satisfaça a sua vontade. Quanto a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo, que Ele mora em nós e que o nosso corpo é para o nosso futuro cônjuge. Então eu preciso praticar a paciência, eu preciso praticar a esperança de que vou casar e vou ser satisfeito em Deus num casamento saudável e não me agradando a mim mesmo. Uma outra proposta que é colocada de bandeja para nós: olha, Satanás tantas vezes diz, já que crente não bebe, então crente come muito. E aí nós vamos para a comunhão e enchemos a nossa barriga, saímos de lá com a barriga estufada, estamos engordando. A nossa geração é uma geração obesa, cheia de doenças. Queridos, a Bíblia diz que a glutonaria não vem de Deus, é pecado. Queridos, o Billy Graham, quantos aqui conheceram, já ouviram falar do Billy Graham? Billy Graham, ele foi um grande homem de Deus no século passado. Billy Graham, querido, ele, durante toda a sua história, Billy Graham não teve uma nota de escândalo, uma nota que o reputasse, que condenasse a sua reputação. E o Billy Graham, ele tinha vários, ali na sua organização, na sua igreja, ao redor dos seus ministros, dos pastores que estavam com ele. O Billy Graham estabeleceu 3 limites. Diga assim comigo: limites. Limites são linhas. Limites são linhas que eu preciso fazer para não romper essas linhas, para não cair lá nas ciladas de Satanás. Ele estabeleceu 3 Gs. O Billy Graham chamou de 3 Gs, que em inglês, queria colocar aí para vocês. Os 3 Gs de Billy Graham. O G de gold, o G de girls e o G de glory. Ouro, gold, ouro. Girls, mulheres, tentação, mulheres ou homens, E glory, glória. Queridos, ele teve que estabelecer essas 3 coisas, são 3 fortes áreas. E eu quero dizer, não é só para ministro não é só para quem está aqui na primeira fileira não. Isso precisa ser estendido para todos nós. Esse é um limite, esse é um padrão que todos nós devemos executar. Então, querido, o que significava o ouro? É a busca que nós temos por
Somos muitas vezes gananciosos, busca por enriquecimento ilícito. Quantas vezes Satanás aprisiona essa área da generosidade, de nós sermos fiéis com dízimos e ofertas, de nós sermos fiéis, generosos, contribuintes com o reino de Deus. Quantas vezes essa tentação e nós caímos nela. Uma outra área, a área da imoralidade sexual, a área da impureza para os solteiros, a área do adultério para os casados, a área da pornografia para todos. E o outro G, o G de glória, que significa o poder, aquilo que nós tanto queremos, enchemos os nossos olhos com poder, com fama, e isso enche o nosso coração de orgulho. Queridos, quando Satanás tentou Jesus, Satanás tentou propor para Jesus usar o seu poder divino para satisfazer um prazer imediato, para que Jesus, ele deixasse a dependência de Deus, para que Jesus deixasse de confiar no Pai. Queridos, e esse primeiro round, nesses 3 pontos, é como se fosse uma batalha, uma guerra, como se fosse uma luta entre Satanás e Jesus. E nesse primeiro ponto, Jesus responde a Satanás. Jesus se defende, e ele se defende com a palavra. A Bíblia diz no versículo 4, Jesus respondeu, está escrito. Diga assim comigo, está escrito. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Queridos, Jesus respondeu àquela tentação com a liberação da palavra de Deus. Ele disse, está escrito. Ele resiste a Satanás com a palavra. E eu quero dizer para você, querido, quando você for tentado, não vai dar tempo de você procurar um líder, um pastor, um discipulador, para perguntar se você pode ou não fazer. Queridos, nesse momento, o que vai ser exigido de você é que sai. Né? A Bíblia fala que é o que sai que de dentro de nós. Nesse momento, o que sair de dentro de você deve ser a palavra de Deus. Porque se não sair a palavra de Deus, você vai ceder àquela tentação. Queridos, e aqui entra na figura de Jesus, o seu propósito. O quanto Jesus estava enraizado no seu propósito. O quanto Jesus estava enraizado na sua identidade. Queridos, a Bíblia fala que no batismo de Jesus, lá em Mateus capítulo 3, versículo 17, a Bíblia diz, esse é o meu filho amado, de quem eu me agrado. No batismo de Jesus, os céus se rasgaram e uma voz foi dita, a voz do Pai, declarando e afirmando Jesus como um filho amado de quem ele se agradava. Por isso, queridos, Jesus nunca se esqueceu do que ele era. Por isso que quando Satanás tenta atacar a sua identidade, ele afirma a palavra de Deus para atacar, para contra-atacar aquele plano maligno de Satanás. Queridos, e uma vez, queridos, que você ouve a voz de Deus, uma vez que você ouve, que você anda no Senhor, proposta nenhuma terá o poder de lhe seduzir. Porque a Bíblia diz, quem permanece em mim, eu permanecerei nele. E por permanecer em Deus, nós daremos frutos e frutos permanentes para a glória do Senhor. Por isso eu preciso te dizer, querido, que quem vive de propósito não se desvia com propostas. Quem vive de propósito não se desvia com propostas. Então, querido, Jesus, ele não duvidava da sua identidade. Jesus era um filho dependente da voz de Deus. Eu quero dizer que o coração de filho é o coração que depende. Os meus filhos, eles têm plena confiança em mim e na mãe dele. Nós moramos, na chácara da igreja e nos deslocamos muitas vezes no período noturno de volta para casa. Queridos, os meus filhos, eles não vivem preocupados no pensamento de que quem é que vai me tirar do carro quando eu chegar em casa. Meus filhos simplesmente, eles acordam no outro dia na caminha deles quentinhos. Por quê? Porque, queridos, eles têm confiança na dependência dos seus pais.
E é assim que eu e você devemos ser e devemos confiar em Deus, sermos dependentes dEle, confiar que é o Senhor que provê, que é o Senhor que nos alimenta, que é o Senhor que dirige cada um dos nossos passos. Qual que é a área da sua vida que você está confessando? Está escrito, está escrito. Quando as tentações vêm, está escrito, diz o Senhor. É nisso que os meus pés, eles estão firmados. Por isso, queridos, que domingo após domingo, discipulado após discipulado, célula após célula, nós estamos perguntando para você, como está o seu tempo com Deus? Como está o seu tempo a sós com a palavra? De que você tem se alimentado? Querido, porque sem a palavra de Deus nós vamos estar vulneráveis a esses ataques infernais de Satanás. No versículo 11 desse mesmo texto, a Bíblia diz: então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Querido, é isso que acontece quando nós dependemos de Deus. Jesus não estava preocupado quem ia servir, se ia ter banquete, se não ia. Mas o fato foi que ao final daquela tentação, daquela provação, daqueles 40 dias, o próprio Deus envia os seus anjos para prover as necessidades de Jesus. Querida, a Bíblia diz que Deus é quem prova, que Deus é quem promove cada uma das nossas necessidades, quem prove cada uma das nossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória. É isso que você deve ter confiança, é Ele que provê. Por isso Jesus está tão dependente. Por isso Jesus, Ele não cedeu a essa proposta de prazer. E sim, Ele estava ali dependendo do Pai. Quero avançar para você para o segundo round. Para a segunda proposta de Satanás. O segundo round dessa batalha. As propostas que Satanás lançou agora, as propostas imprudentes. E Jesus respondeu com o propósito da fé bíblica. Propósito da fé bíblica. Vamos continuar a leitura do texto, Mateus capítulo 4, no versículos 5 e 6. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és, olha mais uma vez ele questionando a filiação de Jesus, se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as suas mãos eles o segurarão, para que você tropece em alguma pedra. Nesse segundo round aqui, Satanás viu que Jesus respondia com a palavra, que Jesus tinha um anseio, um desejo de obedecer o Pai, de glorificar o Pai através da palavra. Agora ele usa mais uma estratégia um pouco mais avançada. Ele agora usa a própria palavra do Senhor para tentar Satanás, para tentar a Jesus. E a tentativa de Satanás aqui agora é para que Jesus, através de uma intervenção miraculosa e milagrosa de Deus, que Deus pudesse atuar de uma forma milagrosa para o socorrer. Queridos, o diabo ele usa o Salmo 91, aquele salmo que outros crentes lá fora usam com a página aberta em casa, porque aqui todo mundo usa e lê todos os livros da Bíblia, amém? Não fica empoeirado lá na sua casa o Salmo 91, porque não tem poder nenhum ficar aberto lá na sua casa. Mas o próprio Satanás, que conhece o Salmo 91, ele só esqueceu e ocultou uma parte do versículo. Porque Salmo 91 diz, para que, então ele falou ali, por que Deus envia os seus anjos? Para que tropecem, para que quando você tropeçar, eles vão te segurar. Mas o Salmo 91 completo, diga assim comigo, completo, o todo, o Salmo 91, 11 diz, para que o protejam em todos os seus caminhos. Queridos, a promessa de livramento do Senhor, descrita no Salmo 91, é quando você anda em todos os seus caminhos, não seus, meus, nossos, mas nos caminhos do Senhor. Então Satanás, ele usa parte das Escrituras para tentar a Jesus. Queridos, naquele momento, aquela proposta era uma proposta louca, era uma tentativa de suicídio, era uma tentativa louca que Satanás se joga daqui para cima, para ver se o Senhor ele vai te livrar.
Queridos, Deus não é parceiro e Deus não premia a desobediência, aquilo que é contrário na sua palavra. A promessa de livramento e a promessa de nos guardar é quando eu e você andamos em todos os caminhos do Senhor, naquilo que o Senhor diz que nós devemos fazer. Então o Satanás, ele usa a palavra, ele distorce a palavra, ele mal interpreta a palavra para enganar, para tentar a Jesus. E é nesse lugar, querido, que as seitas elas nascem. É nesse lugar que as heresias elas andam. Porque, querido, em nenhum lugar, né, nós não podemos pegar um texto da Bíblia para usar fora do seu contexto para justificar um pretexto. Então, o texto da palavra, ele não pode ser interpretado só naquele texto em tela. Ele precisa ser associado com outros textos da palavra. Ele precisa estar conectado com outros textos das Escrituras. Então, nesse texto, enquanto Satanás diz, está escrito, e ele cita o Salmo 91, juntamente com todo está escrito, o que vai complementar, existe um, também está escrito. Diga assim comigo, também está escrito. Então Jesus traz outro texto. Jesus, ele traz o texto lá de Deuteronômio, da lei, para contra-atacar, para refutar aquela estratégia tentadora de Satanás. No versículo 7, Jesus diz, também está escrito, não ponha o Senhor, o seu Deus, à prova. Não ponha o Senhor, o seu Deus, à prova. Queridos, então, enquanto Satanás está forçando uma intervenção de Deus para provar o seu poder, Jesus está dizendo, eu confio no meu Pai, eu confio nas Escrituras. E mais uma vez o Senhor está provando para nós que o seu propósito não era ceder às suas próprias vontades, não era ceder aos seus próprios caprichos. Jesus está provando para mim e para você que o que importava para ele era fazer a vontade do Pai, era trazer a sua memória que dá esperança, era trazer a palavra. Para complementar, porque eu acho que já foi muito claro, nós ficarmos usando textos fora do contexto, mas eu preciso te dar um exemplo. Eu quero te dar um exemplo acerca do irmão X, diga assim comigo, o irmão X, para não citar o nome de ninguém, e o irmão X também é de uma igreja lá em Marte, amém? Queridos, o irmão X, ele é um jovem empreendedor. O irmão X, ele está passando por dificuldades financeiras e ele está desesperado, tentando encontrar uma solução para sua necessidade financeira. E ele, folheando a Bíblia, folheando a palavra, ele encontra um versículo. Mateus 21, capítulo 22, o texto dito pelo Senhor Jesus, que diz, tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. O irmão, uau, aleluia, tudo que pedis em oração, crendo, recebereis tudo, então é tudo. Então eu vou pedir aqui tudo que eu estou precisando. E esse irmão, ele interpreta esse texto de uma forma isolada. E ele decide que Deus, naquele momento, tem a obrigação de fazer com que ele prospere no seu novo empreendimento. E qual que é o seu novo empreendimento? Sabe essas coisas, esses negócios arriscados, juros baixinhos, né? Eu falei aqui hoje de manhã, né? Sabe quando você acha na internet aquela proposta lá no Mercado Livre, lá na Shopee, né? Esse celular iPhone 17 por R$1.500. Eita, vou comprar agora. Tolo é você que vai chegar um baita de um tijolo na sua casa, né? Porque iPhone 17 está lá para 7, 8, né? Sei lá, não sei se é isso. Né? Então, esse irmão está caindo aqui nessas propostas ilusórias de enriquecimento ilícito, mas o que ele faz? A ideia genial. Olha, Senhor, eu confio no Senhor, eu confio que o Senhor vai fazer multiplicar esse dinheiro, aplicando esse dinheiro, está escrito, né? Está escrito tudo quanto pedides em oração, crendo recebereis. E aí o irmão X, querido, o que ele faz? Ele cai justamente nessa proposta do pináculo, né? Satanás leva Jesus lá em cima do templo. E essa proposta que esse irmão cai, né? É a proposta, olha irmão, se joga. Né? Qual que é a ideia aqui?
se joga nesse seu pensamento, nessa sua razão de achar que você vai, né, forçar Deus a abençoar você numa coisa que nesse momento é algo completamente errado. Querido, esse irmão, quando ele vai por esse caminho, sabe por que esse irmão ele faz? Ele pega o dinheiro do seu aluguel, o dinheiro que guarda a sua casa, que paga o aluguel da sua casa, ele diz: eu vou pegar o dinheiro do aluguel, 1, 2, 3 aluguéis, vou usar esse dinheiro para esse negócio arriscado. Quais são as propostas? O outro também está escrito que esse irmão está falhando, que esse irmão está achando que Deus abençoa uma loucura financeira dessa. Querido, ele está falhando aqui em duas propostas. Ele está ignorando a prudência, o princípio da imprudência, e ele está ignorando o cuidado com a sua família. No princípio da prudência, Provérbios 22:3 diz: o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. O outro princípio que ele está quebrando é o princípio do cuidado com a sua família. 1 Timóteo 5:8 diz: se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a sua fé e é pior que um descrente. Querido, esse irmão não percebeu que Deus não valida a sua imprudência, agindo dessa forma, pegando textos isolados da palavra e dizendo... O imprudente, ele diz o seguinte: eu uso esse versículo para que Deus faça aquilo que eu quero. Já o homem e mulher que segue o propósito da fé bíblica, esse homem, ele diz: eu uso a Bíblia inteira para que eu me torne quem Deus quer que eu seja. Que a sua vontade e a sua verdade faça através da minha vida. Por isso, queridos, vamos seguir o propósito de uma fé bíblica, conhecendo todas as Escrituras, nos movendo por toda a Escritura e não sendo imprudentes com respeito à palavra. Como se não bastasse, Satanás viu que Jesus não caiu naquela balela, não confessou a palavra toda íntegra. Satanás, ele apresenta e ele começa o terceiro round. No terceiro round, a proposta que ele oferece é a proposta do poder sem cruz. E Jesus responde com o propósito do reino de Deus que estava presente no seu coração. Mateus capítulo 4, no versículo 8 e 9, o pastor bebeu uma água, eu posso ouvir um amém? Depois, o diabo levou a um monte muito alto. O ser humano gosta de lugares altos, prédios altos, montes, está acima de tudo, de todos, sim ou não? Será que é só eu que gosto de lugares altos? Porque é genuíno assim, né? Andar de avião. Pois Satanás levou Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Queridos, não sei se você hoje em dia, os produtos, você vai nesses empórios, o empório é um lugar que vende uns produtos assim mais refinados. As embalagens dos empórios são embalagens muito bem feitas, cores chamativas, saquinhos que brilham, né? Queridos, as propostas de Satanás, elas vêm como esses produtos, eles são sedutores, eles chamam a atenção. Aqui Satanás leva Jesus até um alto de um monte. E agora ele diz: agora eu pego Jesus. Agora eu pego Jesus. Agora apresenta essa bandeja, esse produto. Nessa bandeja, Jesus não irá recusar. Agora, Satanás, naquele monte, ele diz: olha para a direita, olha para a esquerda, olha para frente, olha para trás. Jesus, eu darei tudo isso para você, se você estava condicionado a uma ação, se você se prostrar e me adorar. Sabe aquelas propostas
que muitas vezes, para ceder elas, a gente diz assim, mas qual é o problema? Está todo mundo fazendo. Não parece isso, né? Se te prostrares e me adorar, está todo mundo fazendo isso. Qual é o problema disso, pastor? Queridos, Satanás condicionou aquela, não precisa fazer nada, só se prostra e me adora. Voltando lá no G de Glory do Billy Graham, naqueles 3 Gs, o que o G de Glory ele fala, qual que é a tentação? É a tentação da fama, é a tentação do dinheiro, é a tentação do poder. Queridos, e as tentações de poder, de atrair a atenção dos olhares das pessoas. Hoje na internet tem uma linguagem que é chamada de trend. Entra na trend. E aí tá lá muitos jovens, adolescentes virando a bundinha. Não vou fazer aqui para eu não virar meme, né? E aí fazendo aquelas dancinhas sensuais. E sim, vai atingir uma boa quantidade de seguidor, de homem perverso. De gente que está lá curtindo, comentar e quer ver mesmo. Não seja instrumento disso. Não entre nessas coisas. Não entre nessas propostas sedutoras. Olha, aceita essa propina aqui, meu irmão. Ninguém vai ficar sabendo. Eu ganho, você ganha, nós ganhamos. Aceita esse dinheirinho molhado aqui na sua mão. Ou a pessoa dizendo assim, eu preciso desse dinheiro, eu preciso aceitar essa proposta, esse trabalho, porque essa proposta, esse trabalho provê a necessidade da minha casa, o ganha-pão da minha família. Querido, não é necessário você quebrar nenhum princípio para receber provisão de Deus na sua casa, porque a provisão nós recebemos pela fé, pela fé, pela fé. Não é necessário quebrar princípios da palavra de Deus para receber provisão nenhuma em casa. Não se venda, meu irmão. Não se venda. Não coloque a sua vida na vitrine para as pessoas comprarem. Eu estava viajando esses dias e viajando de carro e para chegar em paz e segurança, ida e volta, como sempre oramos, Senhor, guarda a nossa entrada e a nossa saída, nos traz e nos leva de volta em segurança. As rodovias, elas têm leis, tem as faixas contínuas, tem as faixas puladinhas. Queridos, mas é impressionante o número de pessoas que, de forma imprudente, eles tentam, por exemplo, aquelas pessoas que têm aqueles carrões, né, poderosos, e eu posso atingir aqui uns 160, e aí ultrapasso um monte de gente em fila dupla. Meu irmão, sabe o que eu faço nesse momento? Eu tiro o meu pé, eu coloco o meu pé no freio, porque eu já penso assim, meu Deus, que imprudente. Imagine, esse cara lá na frente, onde não tem vista nenhuma, bater em uma pessoa vai vir efeito cadeia. Queridos, todas as vezes que nós quebramos um princípio, uma lei natural, uma lei espiritual, essas leis têm o poder também de nos quebrar. Por isso, não se venda, esteja vigilante, guarde o seu coração. Eu posso ouvir um amém? Versículo 10. Nesse terceiro round, essa é a proposta sedutora. Se renda à fama, se renda ao dinheiro, se renda ao orgulho, se coloque acima de Deus. E Jesus, querido, que era tão cheio do propósito, seu desejo era agradar a Deus, ele ouviu de Deus, você é meu filho amado, eu me agrado de você. Jesus cheio da autoridade. Queridos, nós desafiamos vocês e nós estamos orando, inclusive essa última semana de jejum e oração. Quero ver mais, olha, eu quero desafiar aqui, nossa oração, a primeira deu 115 pessoas online com a gente. Amanhã eu quero ver mais de 150, eu quero desafiar você. Vamos orar juntos? Esses períodos, queridos, de jejum e de oração que nós estimulamos vocês, isso gera tanta autoridade para nós. Jesus está saindo de um período após 40 dias. E Jesus, ele tem poder e autoridade conferida pelo Pai para dizer isso, para declarar: retira-te, Satanás, sai, pestiloso.
porque está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Queridos, voltando na identidade de Jesus, o anjo disse para Maria, antes de Jesus nascer, olha o que o anjo disse para Maria. O anjo deu uma promessa para Maria. O anjo disse, Lucas capítulo 8, versículo 1, 32, capítulo 1, versículo 32 e 33. O anjo vira para Maria e fala assim, olha a respeito de Jesus. Ele será grande, ele será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre. Mulheres transmitem ensino. Irmão, eu fico pensando, a Maria, olhando para Jesus, vem cá Jesus. Vem cá, deixa eu te dar um ensino aqui. Você não é todo mundo. E eu quero dizer uma coisa para você, Jesus. Deus me falou antes de você nascer. Deus me deu uma promessa e eu quero dizer para você, para realçar no seu coração. Você será grande, você é filho do Altíssimo, o seu reino durará para sempre. Jesus havia recebido de sua mãe essa identidade, porque Deus havia ministrado ao coração de Maria. Querido, por que eu estou dizendo isso para você? Porque quando aquela proposta de reino, aquela proposta de poder chegou para Jesus, Jesus disse assim, eu já sou filho amado de Deus, eu já sou o filho do Altíssimo. Existe uma promessa que diz, está escrito, o meu reino durará para sempre. Eu não preciso de glória nenhuma que você tenta me dar. Queridos, a Bíblia diz, versículo 11, então o diabo o deixou. Então o diabo deixou. E como eu disse para você, o diabo sabe que os seus dias estão contados. O final da história já está escrito. Jesus venceu nesse momento. Satanás foi derrotado profeticamente, algo que vai acontecer nos últimos dias, algo que já aconteceu para a glória do Senhor. E eu quero dizer para você, esse é o segredo da sua influência. É um propósito de dependência. É um propósito de fé bíblica na palavra. E é um propósito, queridos, é um propósito aqui de nós dependermos completamente do nosso Deus. Queridos, eu queria dizer para você, hoje nós estamos fazendo 17 anos como igreja. E o segredo para nós sermos como corpo de Cristo, termos vida longa, até, na verdade, eu quero que Jesus volte hoje mesmo. Se possível, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas se Ele não voltar, o segredo para essa igreja ser uma igreja saudável, uma igreja que ama o Senhor, não está na nossa estética, não está nas roupas que nós usamos, não está na cadeira que você senta, não está no conforto desse espaço, queremos dar o nosso melhor sempre para o Senhor. Não está nas salas que as suas crianças estão nesse momento sendo bem pastoreadas. Isso é importante muito. Mas o segredo, querido, da nossa influência como igreja, é nós permanecermos queimando como Jesus. É nós permanecermos apaixonados por Deus, sabendo da nossa identidade, sabendo que nós somos filhos amados, sabendo que nós andamos na verdade, sabendo que nós temos um propósito, sabendo que nós devemos ser uma igreja bíblica, que ama o Senhor. Esse é o segredo da nossa influência, e esse é o segredo que eu declaro em nome de Jesus, vamos permanecer nele, até quando o Senhor nos buscar. Eu posso ouvir um amém? Queria que você ficasse de pé nessa hora. Eu falei tanto aqui sobre o propósito do Pai. Eu falei aqui tanto sobre nós seguirmos os passos de Jesus. O segredo da influência do nosso Senhor. Depender de Deus. Confiar na palavra. Nós temos no nosso coração a certeza do reino, o propósito do reino de Deus. E querido, você pode fazer parte disso. Como direito, como herança, através da cruz do Calvário, em Cristo Jesus. Você também pode seguir os passos de Jesus. Você também pode ter essa influência que traz glória a Deus a essa terra. Mas sem Jesus.
mas você ter um relacionamento com Deus, você não atingirá esse propósito. Eu creio, Senhor, como a Bíblia diz, que você, que eu, nós somos criados com um propósito eterno de Deus nessa terra. Nós não fomos criados para cedermos a propostas, para nós vivermos no campo das propostas, nos vendermos. Nós fomos criados para viver com um propósito eterno. Eu queria nessa hora fazer uma oração de entrega. Você só pode viver o propósito se você se entregar ao amor de Deus. Não tem outra forma de se achegar ao Pai a não ser pelo testemunho de Cristo. Eu vou fazer uma oração aqui agora. E se você tem essa vontade, tem esse desejo de seguir a Jesus, de servir a Jesus, eu queria que todos nós fizéssemos essa oração, nos entregando a Deus, nos entregando ao amor de Deus. Feche os seus olhos nessa hora e ore assim comigo. Senhor Jesus, eu hoje entendi que não viverei cedendo a propostas, a tentações malignas. Eu reconheço que sou pecador e que preciso da única pessoa que me conduz de volta a Deus, Cristo Jesus. Eu abro o meu coração. Eu abro o meu coração para o teu propósito. Eu não quero mais viver o meu caminho. Eu quero viver o teu caminho. Eu me entrego a ti. Vencer o meu Senhor. Vencer o meu Senhor. Se você fez essa oração em fé, se você fez essa oração entregando-se ao amor de Deus, eu queria desafiar você a levantar a sua mão o mais alto possível, aqueles que fizeram esta oração de entrega a primeira vez na sua vida. Você que entrou aqui precisando dessa palavra, essa palavra falou o seu coração, essa palavra ministrou o seu coração sobre propósito, sobre viver o propósito eterno para a sua vida em Jesus. Eu queria que você que fez essa oração a primeira vez na sua vida, você levantasse a sua mão, como um sinal de entrega, como um sinal de rendição. Eu tenho ali uma mão levantada, eu tenho mais uma mão levantada. Querido, você que fez essa oração, não apenas com a sua mão, você que levantou, eu quero desafiar você a dar mais um passo de fé, te encorajar a publicamente, diante de toda essa plateia, porque a Bíblia diz, aqueles que têm coragem de confessar a Cristo publicamente nessa terra, um dia na eternidade, Cristo Jesus confessará que você fez essa decisão pelo reino de Deus. Então eu quero desafiar você que levantou a sua mão, você se encorajasse, um dia eu fiz essa decisão, indo até a frente, manifestando publicamente a minha decisão pelo reino de Deus. Nós temos aqui pessoas, você que levantou a sua mão, desafio você. Eu vi mãos levantadas, se de repente você não se sentia vontade, tudo bem, fique aí, os céus registraram. Esse momento é só um momento de celebração, mas é algo que os céus, eles já viram, amém? Amém? Eu posso ouvir um amém? Amém, Deus abençoe.